Minha gente, fazendo o reclame do filme sobre a cegueira, sobre o José Saramago, meu xará, e sobre o Fernando Meirelles, filho de um grande amigo. O filme sobre a cegueira, hoje eu vou começar falando do famoso Narciso. Narciso era um gato grego, um camarada tido como muito bonito, e que um belo dia, passeando à beira de um lago, ele se debruçou e viu a própria imagem e ficou fascinado por ela. Segundo a lenda, ele ficou tão fascinado que ele não saiu nunca mais daí. E os deuses, para castigá-lo da aparente vaidade, o transformaram numa flor, que é o Narciso. Essa história foi muito aproveitada pela psicanálise. O termo narcisismo é muito assim, é um sinônimo de próprio muito cheio de frescura. O cara que a alta noção de si mesmo é um narciso, narcisista. Mas eu tenho uma interpretação radicalmente diferente, não oposta, diferente desta. Na verdade, a lenda faz supor que na Grécia não havia muitos espelhos, senão o Narciso já teria se visto. Então, o lago foi acidental, ele se viu num espelho. E a ele aconteceu o que eu já falei várias vezes, mas vou insistir porque eu acho que é fundamental. Ele não reconheceu aquele camarada. Ele olhou e disse: quem é aquele? Mexeu alguma coisa no rosto e disse: nossa, acho que sou eu, mas eu não conheço esse camarada. Vejam, a interpretação psicanalítica é do mar próprio, mais ou menos superficial. A minha é que neste momento nasceu a reflexão. Palavrinha bonita. O Narciso viu o seu reflexo na água. E ele começou a refletir. Como é que aquele desconhecido sou eu? Isto eu acho uma pergunta profunda. E uma interpretação digna de um mito. Tanto isso deve ter sido bom ou bonito, que os deuses, para castigá-lo, o transformaram numa belíssima flor. Então, a interpretação padrão do mito do Narciso é feita por narcisistas. Gente que quer falar que o outro é Narciso, compreende? Eu não. Exagerando um pouco, fazendo um pouco de graça. Eu repito, ele não se reconheceu vendo lá, ele nunca tinha visto o seu rosto. Vocês sabem que rosto é minha mania. Espelho, fotografia. Todo mundo conhece a cara, a gente se vê no espelho. No espelho você vê uma ou outra das suas caras. Na fotografia você vê uma ou outra das suas caras. E mesmo aí, é muito comum a pessoa olhar para a fotografia e fazer essa cara aqui assim. Não é bem eu, a pessoa diria. Mais exato seria dizer: eu não conheço muito bem este camarada. Vejam bem essa história, ela é muito importante. Eu explorei num livrinho baratinho, lindinho, chamado Espelho Mágico. Quase lembrando o Narciso. Ninguém conhece a própria cara. Hoje em dia, como a filmagem se tornou comum, toda festinha doméstica tem quem filme, equipamento de filmagem relativamente baratos, as pessoas são muito filmadas em movimento, em ação. 4 vezes em 5, quando uma pessoa se vê gravada, vou mostrar para vocês exatamente o que ela faz. Ela olha, sou eu. Nossa, que cara esquisita, olha que risada.
9 de cada 10 pessoas têm essa. Isso quando se vê 10, 15, 20 segundos. Porque, como eu disse, em grupos nós filmávamos 10, 12 minutos, depois ficávamos 1 hora olhando. Aí o companheiro que tinha sido filmado saía do grupo completamente perplexo. E perguntando exatamente, o Narciso disse: quem sou eu no meio de todas estas caras que eu vi? Porque nós filmávamos 10 minutos, depois íamos slow, devagarinho, de vez em quando um stop numa cara mais nítida. E a pessoa saía extremamente impressionado e confuso. Conclusão. Mas isto nenhum livro de psicologia diz. Eu quero ser muito enfático. Eu tenho muito orgulho de ter descoberto essa coisa óbvia, gritante, evidente. Ninguém reconhece muito a própria cara como própria. Mistério. Conclusão. Todo mundo é 2. 1, o que ele acha que é, o que ele pensa que é, o que ele imagina que é. E 2, a cara que ele faz e que os outros estão vendo. E essas duas entidades não batem. Então, brincando com as palavras, todo mundo é esquizofrênico. Você mostra uma aparência que não é a sua e que você não sabe que está mostrando e que você não reconhece como sua. De novo é esta cara aqui, um tostão de velho orgulho por ter formulado essas coisas. Mas predomina muito a minha perplexidade. Como é que ninguém percebe isto, meu Deus do céu? Não vejo isso falado em lugar nenhum. O Reich falou por alto, de longe. Há um autor famoso americano que andou querendo fazer quais as caras típicas da humanidade. Praticamente ele não achou cara típica. Ele achou 4 ou 5 muito simplórias. Triste, alegre, com raiva. Mas a face humana é indescritivelmente variada. Se vocês tiverem oportunidade de se ver em câmera lenta, é uma experiência fundamental de vida, eu diria assim. E repito, como faz o meu amigo Arli, ele usa isso normalmente no consultório, na terapia. E eu espero o dia em que se use isto nos consultórios de terapia. Você escuta, olha, você conhece esse camarada aqui? Não conhece. Este foi o enigma da reflexão do Narciso. Qual dos dois sou eu? Esse que eu experimento ou esse que está lá? Esta é a cegueira máxima. Ela implica que as pessoas são marcadamente ignorantes de tudo que elas estão mostrando. A isso se acrescenta 2 ou 3 coisas. Todo mundo acha que disfarça muito bem maus pensamentos, maus sentimentos, más intenções. Não, isso é comigo, é meu íntimo. O íntimo é indevassável. É indevassável para um cego, que é a história do filme. Para quem olha e não vê o que está vendo. Porque na verdade as pessoas veem sim, estão vendo o tempo inteiro e gerando desconfianças umas das outras. O que esse camarada está falando não é bem o que ele está falando. Porque ele está falando uma coisa, a cara dele está falando outra. As pessoas não conseguem dizer com essa clareza, mas elas reagem desse jeito. Diz, pô, ele disse isso, isso, isso. Faz essa cara aqui. Não é bem isso que ele quis dizer. Não é bem isso que ele é. Não é só o que ele está falando. Vejam vocês como a omissão deste fato explosivo de evidente gera uma desconfiança eterna entre as pessoas. Se você convive um pouco com uma pessoa, pior ainda, porque aí você vê muitas caras da pessoa. Mas raramente você vai dizer para ela as caras que viu.
Isso vai criando uma distância assim, dois estranhos convivem, mas um não sabe o que o outro é, o que diz, o que pensa, nem nada. Cegos, cegos, cegos. A humanidade é cega. Viva o Saramago e viva o Fernando Meirelles.